Pessoal, beleza? Agora vamos gravar um vídeo. Eu recomendo que você não veja esse vídeo sozinho, que você veja esse vídeo sozinho não, né? Sem antes ver o vídeo da conservação de massa, que é o vídeo 42 aqui dessa playlist. Esse vídeo agora é meio que uma continuação dele. A gente usa conceitos que foram falados nele, por isso que é importante que você veja lá. Ó, a conservação da energia, ela é o seguinte, né? A gente já aprendeu nas aulas da primeira lei da termodinâmica que havia formulação quando a gente tem um sistema, né? Sistema variando de um estado ao outro, quando você tem uma variação de taxa de energia. A gente sabe que tem isso aqui. Quando você tem uma variação de taxa de energia de um sistema fechado, ela é igual à taxa de transferência de calor menos a taxa de trabalho transferida. E aí, no caso, a gente chama isso normalmente de potência mecânica, né? Então, nesses dois casos aqui, a gente já sabe que isso aqui funciona para sistemas fechados. E como a gente falou lá na parte de conservação de massa, isso é válido para sistemas fechados. As leis físicas que conhecemos, elas foram desenvolvidas para sistemas fechados, tá? Ou sistemas, como eu falei geralmente, é simplesmente sistema fechado. Agora, quando eu falo sistema aberto, eu sempre falo volume de controle. Lembre-se que na conservação da massa, o princípio fundamental é esse aqui. Ó. Esse aqui é o princípio que a gente sabe para a conservação da massa para volumes, para sistemas fechados, é sempre esse aqui. A massa não varia, mas agora, se a gente precisa aplicar isso em um volume de controle, a gente precisa traduzir. Eu gosto de usar essa palavra traduzir, porque é meio que uma tradução mesmo. Como se tivesse aqui, ó, eu estou falando tivesse no país sistemas fechados, a gente fala desse jeito aqui, ó. País sistemas fechados, a gente só fala isso aqui. Agora, se eu vou me mudar para o país volumes de controle, no país volumes de controle, não, aí eles falam outra língua, a língua deles é a mesma, a gente se entende da mesma forma, mas eu preciso saber falar com eles da maneira correta, e a minha forma de falar com eles da maneira correta é essa daqui de baixo, que eu vou ter que considerar as integrais, né, a minha variação de massa dentro de um volume de controle, que é justamente esse primeiro termo aqui, ó. Ela é somada aos fluxos, a integral dos fluxos de massa, ela é igual a zero. É a minha formulação que me dá essa variação de massa no meu volume de controle somada à integral dos fluxos aí que eu tenho através da área externa do meu volume de controle, ela também é igual a zero, igual se fala no país sistemas, né? Tudo é igual a zero. No país volume de controle se fala o mesmo idioma, da mesma forma, tá? Não se fala o mesmo idioma, mas se transmite a mesma ideia, tá? Então não tem nenhuma diferenciação nesse caso. A gente só está traduzindo para uma formulação que a gente precisa usar agora num problema que tenha vazões mássicas. Que tipo de problema é esse? O problema pode ser, por exemplo, uma vazão através de uma turbina, uma vazão através de um compressor, uma bomba, uma vazão através de um trocador de calor. Isso tudo é problema que tem esse fluxo de massa constante, né? O tempo todo ele está passando um fluxo de massa. Para geração de energia, por exemplo, ele não consegue mais usar os problemas que são somente para sistemas fechados, tá? E a gente pode dizer a mesma coisa para energia. Essa aqui é a formulação que a gente mostrou lá em cima, a formulação que a gente tem para energia. E essa formulação, se a gente quiser traduzir ela para volumes de controle, para problemas de volume de controle, é essa aqui. Ó. A gente sabe que esse termo, né, a variação da energia do meu sistema fechado, ele tem que ser igual a isso aqui. Ó. A total de calor que é trocado menos a potência mecânica. Né? A tradução deste primeiro termo aqui para volumes de controle é essa aqui, ó, é muito parecida com aquela que a gente viu da massa, né? Ou seja, é a variação temporal da integral da densidade vezes a energia específica, a energia total específica, mais a somatório, né, integral ao longo de toda a minha superfície do meu volume de controle, dos termos de densidade vezes a energia específica, vezes aqui, ó, esse termo que sempre representa, né, esse produto escalar da velocidade que é normal, multiplicado também pela densidade, sempre representa essa vazão mássica, ou seja, uma vazão mássica carregando algo. Igualmente esse termo aqui, ó, esse termo que a gente sabe, né? Você tem uma densidade, qual que é o que a gente usa, né? A unidade para a densidade, né? Não é quilogramas por metro cúbico. E a gente não usa para energia específica, a gente não usa aquela. A gente é joule, né? Mas em termodinâmica sempre a gente usa quilojoules por causa da unidade que acha em tabelas. Então isso aqui é quilojoules por. Aqui energia específica por quilograma, certo? E a gente vai integrar isso aqui ao longo de um volume, né? Então vai acabar tendo um metro cúbico aqui no final. E no final tem essa derivada temporal. Isso aqui também então vai dividir por 1 sobre S. Acaba que a gente vai cortar os termos aqui, ó, vai ficar o que no final? Quilojoules por segundo, que é igual a kilowatts. Ou seja, você está falando agora de watts, de potência. Potência energia na forma de potência. Tá? Isso aqui é a variação temporal da energia que eu tenho no meu volume de controle.
E esse termo aqui, ó, esse termo aqui parece também a mesma coisa, né? Ele tem que ser a mesma unidade, porque eles estão somando, não tem como somar coisas de unidades diferentes. Mas se eu pego aqui, eu tenho o quê? Eu tenho quilograma por metro cúbico, eu tenho quilojoule por quilograma. Aí eu vou ter velocidade, né, que eu sei que esse produto escalar ele vai dar só uma... esse produto escalar de dois vetores, ele acaba dando uma magnitude ali de velocidade na direção da normal. Então ele dá o quê? Dá metros por segundo. A área vai dar um metro quadrado. E no final, na hora que eu simplificar isso tudo aqui, ó, vai ter um metro quadrado, eu coloquei cúbico aqui, ó, vai dar metros cúbicos por segundo, eu corto com esse metro cúbico, corto os quilogramas, também dá algo em quilojoules por segundo, que também é quilowatts. O que, que isso aqui representa então? Esse termo representa como a vazão mássica transfere energia para dentro ou para fora do meu sistema. É a minha vazão mássica carregando energia ou tirando energia para dentro do meu volume de controle, tá? Isso aqui a gente sabe que para a formulação da primeira lei vai ser igual a troca de calor lá menos a taxa de troca de calor e a taxa de trabalho do volume de controle ou do sistema, só que aqui tem um diferencial. Uma coisa é a seguinte, ó, o calor que troca com o volume de controle, se eu for estimar isso aqui de calor que troca com o sistema fechado, por exemplo, ele é igual ao calor que eu troco com o volume de controle. Não tem variação, isso não tem mudança. Mas o trabalho não. O trabalho, a potência que eu troco, que eu transfiro ali para um sistema, ela não necessariamente é igual à potência que é transferida em um volume de controle, tá? Podem ser coisas bem diferentes. A gente precisa saber diferenciar essas coisas aí. Eu vou falar disso muito em breve, já na continuação dessa discussão aqui. Tem também a questão seguinte que a gente não pode esquecer, ó. A energia total é igual a uma soma de três parcelas de energia. Eu tenho energia interna, energia cinética e energia potencial. Essas três coisas viram a energia total, tá? E esse termo aqui está dizendo o que eu estou falando até esqueci de puxar essa parte aqui, ó, que esse termo aqui, ele representa a transferência de energia por vazão mássica. É isso aí que eu queria dizer, acho que ficou, quem estava lendo aí, prestando atenção no que eu estava falando, acabou entendendo. Então a gente pode obter uma fórmula geral para essa formulação. Tá? A fórmula geral que a gente tem, que é a fórmula que vai usar as integrais, a gente fica com medo de integrais, não tem nada de ter medo, é um integral. O integral é um somatório. Então, estou somando aqui, ó, somando a quantidade de energia que eu tenho dentro do meu volume, estou somando a quantidade de transferência de energia através da vazão mássica, e aqui no final tem os termos de calor e trabalho na forma de taxa. Isso aqui é a fórmula geral do balanço de energia para um volume de controle. Tá? Não tem uma novidade, eu só troquei aqui no caso esses termos, tá vendo? Isso aqui é energia específica do meu volume de controle, isso aqui é energia específica daquilo que está sendo transportado para dentro, para fora, através das fronteiras. Tá? Não tem nenhum diferencial nesse caso aí com relação ao que a gente viu, por exemplo, lá na parte da primeira lei, da definição de energia. Não tem nada diferente, a gente só trocou um termo que era energia específica para os termos que são as três parcelas, as duas macroscópicas e a microscópica que a gente conhece da energia total. Eu estou com medo desse vídeo ficar muito grande, eu estou pensando até em dar uma pausa daqui a pouco, mas o que eu quero dizer aqui agora? Vou entrar só nessa definição, eu acho que vai dar, tá? Porque são as definições que a gente tem. Como eu falei, a gente tem que entender um pouquinho esses dois termos aqui, ó. O calor e o trabalho, porque eles são trocados de maneiras diferentes conforme a gente está fazendo um problema. Por exemplo, se o calor, como eu falei, não tem variação se um calor que é trocado com o sistema ou um calor que é trocado com o volume de controle. Eles não têm nenhuma diferença, porque o calor vai passar pelas fronteiras da mesma forma, vai entrar e vai fazer as mesmas modificações no volume de controle. Não tem nenhuma diferença nesse aspecto. O trabalho já tem. Por que o trabalho tem? A gente vai chegar nisso muito em breve. O calor, ele não tem nenhuma questão relacionada a ele, mas eu vou até explicar agora o trabalho. Ó. Vou até falar o seguinte, isso aqui a gente já viu, né? Esse problema, por isso que eu falo, tem para ver esse vídeo, veja o vídeo da conservação da massa, para você não ficar perdido. Tá? Vai ter coisas aí relacionadas que a gente já discutiu na parte do volume de controle lá para conservação da massa. E uma delas é essa aqui, ó. Vou ter que agora entrando no meu sistema, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma área de entrada, tá? Deixa eu ver como é que tá a cor, tá ali. Eu tenho uma área de entrada, eu tenho uma área de saída, eu tenho uma normal aqui da minha área de saída, eu tenho a minha normal da área de entrada, e eu sei disso aqui, eu já foi falado também, né, na parte de volume de controle para conservação da massa, que eu tenho uma velocidade aqui que é uniforme, que eu falei da questão das entradas simples, saídas simples. Eu tenho uma velocidade aqui que é uniforme na minha entrada, essa velocidade vai estar com suas componentes
relacionadas ao fluxo. O fluxo tem as suas componentes ali relacionadas, a gente sabe, né, as propriedades termodinâmicas que vão entrar com ele. Por exemplo, o que vai entrar nesse fluxo aqui? Eu sei que esse fluxo vai ter uma certa densidade, vou falar uma densidade de entrada, ele vai ter uma pressão na entrada, ele vai ter uma temperatura na entrada, vai ter um monte de coisa na entrada. As propriedades têm essas propriedades termodinâmicas. Nesse caso, elas têm um pouco de importância, tá? E aqui na saída eu também vou ter minha velocidade, eu vou ter minha velocidade de saída aqui fora, está saindo o meu fluxo, tá saindo com uma certa velocidade na saída, ele vai ter a sua densidade na saída, ele vai ter a sua pressão na saída, ele vai ter a sua temperatura na saída, eu vou ter a entrada aqui, mas é na saída, tá vendo? E isso aqui dentro eu vou ter a grande variação da energia total, né, no meu volume de controle, tá? Isso aqui é variação temporal da energia no meu volume de controle. E ali dentro, ou seja, eu estou entrando com a vazão de energia sendo transferida através da vazão mássica, sai energia transferida através da vazão mássica, eu tenho essa energia no volume de controle que vai ser alterado. E aqui, obviamente, eu posso ter, como eu falei, eu acabei de falar, a transferência de calor não tem mudança necessariamente. A transferência de calor é a mesma coisa, ela vai simplesmente entrar aqui. Se fosse um sistema, se fosse um volume de controle, a minha transferência de calor não tem muita diferenciação nesse caso, tá? E ela entra no meu volume de controle, tá? Ela entra ali e vai, ou sai, né? Às vezes eu tenho um compressor, por exemplo, tem um fluxo de vazão mássica, ele vai entrar e sair calor não necessariamente por causa da vazão mássica. Sai qualquer lado do meu domínio, sai por transferência ali com relação à temperatura que está ao redor dele. Nesse caso, a gente tem essa questão. E tem também, eu até esqueci de falar, mas eu ia falar isso porque eu acho importante a gente já deixar isso aqui também. A gente tem essas propriedades de temperatura, a gente tem entropia também, tem entropia na entrada, a gente tem entropia na saída, não tem? A gente tem tudo isso, as propriedades que entram e saem do meu volume de controle. Algumas propriedades estão relacionadas ao trabalho. E aí vocês devem estar pensando, qual destas propriedades está relacionada ao trabalho? A gente se lembra que o trabalho, é o trabalho, quando a gente definiu lá o trabalho, né? O trabalho é o quê? A integral de uma certa força ao longo de um certo caminho, e para um volume quando a gente pensa em termodinâmica, a gente costuma falar isso aqui, que o trabalho é igual a uma pressão, a integral de uma pressão ao longo de um volume, certo? Ou seja, se eu tenho pressão, se eu tenho variações de pressão, eu vou ter algum trabalho sendo executado. Eu tenho que me lembrar disso. Eu não posso só tratar o trabalho. Trabalho não está ali. Como que eu vou transferir? Já que o meu volume de controle não está variando, então não ligo para trabalho. Se o meu volume de controle estivesse variando também o seu espaço, se estivesse variando o seu volume, por exemplo, eu estou entrando com alguma propriedade aqui dentro, e a partir de algum certo momento, como um coração, por exemplo, ele se expande, ele também teria aqui um trabalho exercido pelo volume de controle, tá? Ele também poderia exercer esse trabalho. Mas ele também transfere trabalho, mesmo se as suas paredes não estivessem se movimentando. Esse termo de trabalho é esse aqui, ó. O trabalho que a gente tem de um sistema, a gente enxerga isso muito com o trabalho do sistema. Você tem lá um cilindro que você deixa sair ar desse cilindro para entrar dentro de um balão, por exemplo. Aí ele vai encher esse balão. Ele vai enchendo esse balão, você vê que esse trabalho que ele executa de expansão do balão é um trabalho visível para a gente sabe que está ali acontecendo. No volume de controle nem sempre isso acontece. Um compressor, por exemplo, está passando, né, uma energia ali, um fluxo ali dentro do compressor, mas ele não está expandindo o seu volume, nem aumentando, nem nada. Ou seja, ele pode não estar variando o seu volume. Mas entra algum trabalho no compressor? Entra. Nesse caso, a potência que está entrando no compressor seria a potência para você fazer o trabalho de eixo do compressor, por exemplo. Você tem lá um certo, deixa eu dar um exemplo aqui agora, ver se eu consigo desenhar isso. Você tem um compressor, ele é mais ou menos desenhado dessa forma aqui. A gente vai meio que ver um compressor muito em breve, tá? Fazendo um compressor com voluta. Ele vai ter aqui uma entrada, né? O fluxo entra por aqui, ele passa pelas aletas, tá? As aletas são, na verdade, no outro sentido. Eu tenho que desenhar elas assim, ó. Ficam assim. Caramba, é que elas são meio dobradas, tá? Elas ficam meio dobradinhas assim, ó. E elas ficam girando nesse sentido aqui, ó. Aí elas vão pressurizando, né? Isso pode ser uma bomba também com voluta, um compressor com voluta, tanto faz. E aí o fluxo entra por aqui e ele sai por aqui, tá? Para você fazer com que esse fluxo ganhe alguma quantidade de energia, e o objetivo do compressor é esse, que ele ganhe, aumente sua pressão, você vai ter que colocar um trabalho nele. Você vai ter que vir com algum motor, vai ter que ter lá fora, né, um motorzinho aqui, ó. Vai ter que ter lá fora um motorzinho elétrico, tá? Vai estar ligado aqui no chão, ele vai estar girando um certo eixo, esse eixo vai estar girado aqui, ó. Vai estar ligado lá dentro. Esse motorzinho aqui vai entrar com um certo trabalho no volume de controle, uma potência mecânica. Seu motor tem uma certa potência para girar o eixo, é exatamente essa potência, que é a potência que entra no volume de controle para você
pressurizar o fluido, por exemplo, entendeu? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então você pode ter esse trabalho aqui de diversas formas. Ele pode ser um trabalho, como eu falei, esse trabalho aqui pode ser um trabalho de expansão, ou contração do volume de controle, ou botar contração do volume de controle. Pode ser um trabalho de eixo, tá vendo? Trabalho de eixo, um trabalho elétrico, qualquer coisa assim. Tudo isso entraria aqui, ó. Eu posso ter várias formas de trabalho entrando e saindo do meu volume de controle. Tá? Quando a gente tem um sistema, o sistema fechado é mais visível, né? Ele expande um cilindro, alguma coisa assim. Mas aí não, a gente tem esse trabalho, que é o trabalho justamente do trabalho de eixo, de alguma coisa para girar um compressor, ou o contrário, né? Você pode ter um fluxo passando através de uma turbina, e seria o contrário, ele vai passar através dessa turbina, à medida que o fluxo vai perdendo a sua energia, ele perde a sua energia porque ele perde transferindo essa energia para o trabalho de eixo, que aí vai girar um eixo de um gerador, vai gerar energia. O objetivo seria esse, no caso. Nós tem várias formas desse trabalho de volume de controle. Quando a gente passa esse trabalho aqui, que agora está visto para sistemas, a gente quer transferir ele agora para volumes de controle, ou VC ou CV, né? Porque às vezes eu escrevo control volume ou volume de controle, tanto faz. Nesse caso aqui, ele vai virar essas duas componentes. Tem o trabalho mesmo, que é o trabalho que entra e sai do volume de controle, pode ser dessas diversas formas, e as formas de transferência de trabalho, que são essas aqui, ó. Olha como é que é vista a transferência de trabalho, tá vendo? É a pressão vezes, basicamente esse trabalho que é carregado com a vazão mássica, tá vendo? Esse volume aqui, ó, deixa eu ver aqui para você, se isso fica mais claro que essa ideia. Porque aqui a gente tem uma pressão, tá vendo? Um termo de pressão, com uma vazão mássica, uma vazão volumétrica no caso, né? Deixa eu ver se eu escrevo isso aqui, ó. Tem uma vazão volumétrica, ou seja, como se fosse isso aqui. Eu tenho se eu ver isso, 1 newton por metro quadrado, por exemplo, nesse termo de pressão, vezes a velocidade, metros por segundo, vezes uma área, que é igual a metros cúbicos. Né? Isso aqui, que é metros quadrados, perdão. Isso aqui vai virar o quê? Vai virar newton vezes metro sobre segundo, que é igual a joule sobre segundo, ou seja, isso aqui é uma forma de dizer que é watt, é potência. Ou seja, aqui eu estou transferindo potência para dentro ou para fora do meu volume de controle. A integral dessas transferências de potência ao longo da área é justamente o trabalho que é transferido para dentro ou para fora do meu volume de controle. A forma disso aqui, quando eu tenho entradas e saídas simples, né, vai ser essa, ó, a pressão da saída vezes a área de saída vezes a velocidade normal na saída menos a pressão na entrada vezes a área na entrada vezes a velocidade normal na entrada. Por que eu tenho esse sinal positivo para a saída e esse sinal negativo para a entrada? Porque aqui eu estou só expandindo esse termo. Eu expandi este termo aqui, ó, este termo de trabalho, ele foi expandido nessa forma, tá, para volume de controle. Eu traduzi ele, expandindo ele nos termos que contam para essa transferência de massa através das fronteiras. E esse termo aqui na saída é positivo por quê? Porque, olha só, a minha velocidade na saída está alinhada com a minha normal da saída e é negativo na entrada porque a minha velocidade na entrada está alinhado, mas no sentido oposto com a minha normal na entrada. Tá? Então, por isso que a entrada é negativa e a saída é positivo. Vamos então voltar para a nossa fórmula, entender agora o balanço geral de energia para volumes de controle. A fórmula geral que a gente tem já aumentou um pouquinho ela aqui. Ó. A fórmula geral agora é a seguinte, a variação da energia no meu volume de controle, isso aqui a gente sabe que é o que? Esse termo que a gente já viu, isso aqui é o dE, no volume de controle, sobre dt. Isso aqui é a mesma coisa que a gente viu para conservação de massa, tá? A variação da energia no volume de controle variando no tempo. Este termo aqui, ó, é o que? Aquele fluxo, né, que a gente sabe é o fluxo de energia que entra e que sai do meu volume de controle. Vou falar que isso aqui é o fluxo de energia, tá? Para o meu volume de controle, pelas fronteiras. Né? Tem que botar aqui pelas fronteiras. Como a gente falou, calor no sistema, no volume de controle é a mesma coisa, então não muda. E esse termo aqui é justamente o nosso W, né, o nosso potência mecânica do sistema, ou agora está sendo traduzida para o termo do volume de controle. Tá? Isso daí é justamente a equação que a gente tem, ela está geral. E agora a gente vai simplificar ela ainda mais, porque a gente vai começar a pensar em problemas que têm entradas e saídas simples, que é o que a gente usa em termodinâmica. A gente não usa muito essas coisas de ficar integrando as coisas em termodinâmica. A fórmula correta seria essa, mas quando você vai utilizar problemas de entrada e saída simples num curso inicial de termodinâmica, a gente não pensa nisso não, a gente pensa só nesses formatos simplificados. E aqui a gente vai ter novamente, posso até buscar, né, esses desenhos aqui, ó. Vou pensar nisso aqui, vou pegar esses desenhos aqui novamente. Acho que eu poderia trazer os desenhos todos, né?
Posso fazer os desenhos todos. Vou tirar isso daqui tudo. E eu vou trazer esse desenho que está lá em cima, só para a gente ficar com ele aqui embaixo também. Ó, vou trazer aqui. Tá? Eu vou deixar ele aqui embaixo aqui pra gente também. Só para caso a gente precise verificar alguma coisa nele. A gente tem essas definições, a gente pode avaliar esses termos, né, de uma maneira bem separada. Deixa eu ver até onde que vai essa parte. Ah, já sei. Tá. A gente pode avaliar esses termos de uma maneira separada, como a gente fez aqui. Olha só, a gente sabe que isso daqui é a variação da energia no nosso volume de controle. Esse termo é igual a isso daqui, que são as três componentes que a gente tem, tá? Componente da energia cinética, componente da energia cinética, energia potencial e energia interna, estão os três aqui. Se a gente tiver em regime permanente, tem essa vantagem. Ó. Essa variação temporal do volume de controle é zero. Qualquer variação temporal em regime permanente é igual a zero. O fluxo de energia pela fronteira de um volume de controle, ele é isso aqui, ó. Esse termo, tá vendo? Esse termo aqui, a gente sabe que esse termo mais esses três aqui, ó, eles podem ser juntados, né? A gente pode juntar eles, a gente sabe que se a gente junta esses termos, o que eles são? A gente viu lá na conservação da massa. Esses termos aqui, ó, representam justamente a nossa vazão mássica na saída, e esses termos aqui representam justamente a nossa vazão mássica na entrada. Melhorou um pouquinho, né? Já tem uma definição melhor, e aí a gente fica com esses três termos aqui que dependem realmente das propriedades nossas na entrada e na saída. Deu uma melhoradinha, né? Já ficou um pouco melhor. A gente simplificou, agora ao invés de usar esta formulação que a gente estava usando aqui de integrais, a gente já caiu numa somatório, que a gente vai ter agora, vai ter entradas discretas, a gente vai somar a quantidade de saídas que a gente tem. Se tiver várias saídas, você vai somar simplesmente aqueles termos, né, porque são entradas e saídas simples. A gente tem que ficar integrar um somatório, mas se tiver entradas e saídas simples que são discretas, você tem uma entrada aqui, outra entrada aqui, outra entrada aqui, você não precisa ficar integrando nada, você simplesmente soma, né, essas componentes das entradas e saídas simples que a gente vai ter nessas formulações. Você vai somar o que está entrando, esse termo aqui é da vazão mássica de saída, e esse termo é da vazão mássica de entrada. Tá? A gente sabe que isso aí está dado com esses sinais, porque são sinais que a gente obtém da nossa formulação, considerando das alinhamentos de velocidades com as normais da área. Então são esses sinais inicialmente. E a gente pode então traduzir isso daqui, né? Ao invés de usar esses termos, a gente pode simplificar isso para isso aqui, ó, vai virar dessa forma. Ó. Já está até desenhado aí, já desenhei já o que vai ficar. Vai virar a vazão mássica na saída menos a vazão mássica na entrada. Isso porque a gente tem esses termos de entradas e saídas simples. Tá? A gente tem entradas discretas e saídas discretas, então a gente simplifica essa integral contínua para somatórios discretos nas entradas e saídas simples que a gente tem. O termo de pressão tem uma consideração. Não é só a pressão que a gente avalia isso aqui, ó. Isso daqui, esse termo que agora é a velocidade normal, a gente vai fazer a mesma coisa, sabe? A gente sabe que é a velocidade normal. Esse termo aqui é a velocidade normal na entrada. Só que tem uma questão. A gente trabalhar com velocidade normal, vazão volumétrica, não é tão simples assim. Pelo menos no fundo das equações, tá? Porque aqui a gente já está trabalhando, só esse termo aqui, que é o termo do fluxo de energia pelas fronteiras do volume de controle, a gente já está trabalhando com a vazão mássica. Se a gente conseguisse usar a vazão mássica também para os termos de trabalho, seria melhor. Se a gente conseguisse avaliar esse termo de pressão, trabalho, escoamento, a partir das vazões mássicas, seria melhor. E o que a gente faz para conseguir simplificar isso aí? A gente faz uma modificação. A gente sai desse termo aqui, ó, que é a pressão vezes, vou colocar de uma forma simplificada, vezes a área, vezes a velocidade, no caso velocidade normal, vou botar um N para indicar que é a velocidade, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que a minha... Tem que me lembrar o que eu faço aqui, ó, porque isso aqui tem que ser igual à minha vazão mássica, né? Minha vazão mássica vezes a pressão vezes o volume específico, aqui é o volume específico. Então eu vou abrir esse termo da vazão mássica aqui, ó. Vazão mássica é igual a ρ vezes a área vezes o meu ρ área vezes a velocidade normal, certo? Eu teria essa minha vazão mássica aqui, vezes a pressão, vezes o volume específico, tá? A questão é que esse ρ aqui também ele é igual a 1 sobre V, né? Ou seja, se eu tenho ρ, e eu tenho volume específico, a densidade eu tenho volume específico, eu sei que ρ é igual a 1 sobre o volume específico. Então esses dois termos aqui eles cortam. Ah, sim, e aí eu acabo com isso aqui, que é a minha pressão vezes a área vezes a velocidade normal. Ou seja, este termo aqui, ó, que é o que eu tenho no meu lado esquerdo, ele é igual a este termo aqui que está no meu lado direito, tá vendo? Que é a vazão mássica vezes a pressão vezes o volume específico.
que se eu abro o volume específico, eu acabo ficando com o mesmo termo que eu tenho no lado esquerdo, ou seja, são termos equivalentes. Eu posso usar tanto um quanto o outro, ou seja, eu posso, ao invés de usar os termos em função das pressões, densidades, das pressões das áreas das velocidades, eu posso usar em função da vazão mássica, da pressão e do volume específico. Caiu novamente questões de valores aí que a gente usa em termodinâmica, e com essa vantagem de que a gente tem que a pressão vezes o volume específico já é algo que a gente entende lá, viu lá atrás, que é o trabalho, né? O trabalho, na verdade, é o trabalho sobre massa, né? Isso aqui a gente entende muito fácil como trabalho sobre massa. Então a gente tem aí agora essa formulação simples para a gente poder utilizar, que utiliza as informações de termodinâmica que a gente já está acostumado, né? Vou botar isso aqui dessa forma. Utiliza as informações de termodinâmica que a gente já está acostumado, que são tabelados para a gente, né? A gente já sabe disso, sabe como usar, e a gente simplesmente usa agora as vazões mássicas. Por que a gente está trazendo isso tudo aí agora para a vazão mássica? Vai ficar mais claro daqui a pouco, tá? A gente vai ficar então com a nossa formulação que é agora, que esta é a formulação que a gente usa, para a gente avaliar esse termo de trabalho. E vocês estão vendo que novamente eu ainda estou mantendo os sinais que são usados estão usados com a convenção, né, de entrada e saída simples, onde você tem a velocidade alinhada com a normal da saída positiva, a velocidade desalinhada, mas no sentido oposto, só com a normal da entrada está no sinal negativo. Agora, se a gente tem todos os termos que estão alinhados com a vazão mássica, a gente pode agrupar eles de uma certa forma. Eu vou até botar aqui, ó, você tem a vazão mássica, por exemplo. Vou começar a agrupar esses termos. Tá? Primeiro eu vou pensar o seguinte, que esses termos que estão aqui, ó, esses termos que são dos fluxos de vazão, quando a gente pega a nossa equação lá em cima, deixa eu pegar ela aqui em cima para a gente ficar mais claro. Tá? Vou pegar ela aqui, ó. Vou pegar essas duas equações aqui para a gente poder... que eu escrevi como duas equações, mas que é uma só. Deixa eu ver aqui, vai ter que ser assim. Tá. Opa, essa aqui tá... porque ela tá mais distante ali. Tá. Eu vou ter que fazer uma mágica aqui, ó. Vou ter que jogar essa aqui primeiro lá pra baixo, porque eu tive que abrir com duas equações que estava quebrando ao meio. Vou botar essa aqui. E agora eu vou botar essa aqui também. Vou botar essa aqui também, ó. Então aqui, se eu for trabalhar com esses dois termos, eu tenho o seguinte, que eu já sei que eu tenho aqui um termo agora que é a minha variação da energia no volume de controle do tempo, que é esse primeiro termo que eu tenho aqui, mais esses fluxos, né? Só que eu posso jogar isso tudo pro lado direito também. Eu posso fazer como eu faço para a parte da primeira lei lá no sentido na conservação de energia para esses sistemas fechados. Eu vou jogar tudo que está pro lado direito agora. Vai ficar então igual a esse termo aqui, ó, que é a quantidade de calor trocado no volume de controle menos a potência mecânica transferida para dentro ou para fora do meu volume de controle. E agora eu vou considerar os outros termos. Primeiro eu vou colocar esse termo aqui. Esse termo aqui está no lado direito. Você lembra? Esse termo está lá no lado direito. Mas eu vou jogar ele agora para o lado esquerdo da equação. Perdão, ele está no lado esquerdo da equação, está junto com o dEVC, né, sobre dt. Eu vou jogar ele para o lado direito da equação. Então os sinais dele vão mudar completamente. Esses sinais aqui, ó. Deixa eu botar aqui agora. Vou botar um mais aqui, porque daí a gente vai averiguando os sinais. E eu vi que esse termo aqui é avaliado desta forma aqui em cima, ó. Somatório das razões mássicas que saem, aí os termos da energia total, menos o somatório do que entra, menos termos da energia total. Mas aí esses sinais vão ser trocados, porque isso aqui está no lado esquerdo da equação. Vou jogar para o lado direito, ou seja, vai virar o que? O somatório. Vai virar o somatório do que entra, né, nas vazões mássicas que entram no meu volume de controle, multiplicado pela energia interna que entra, mais os termos de energia cinética entrando no meu volume de controle, mais os termos de energia potencial. Tá? Tem um detalhe, porque eu não vou fechar esse parênteses ainda, porque eu sei que aqui está a vazão mássica de entrada. Então, tá, vou até fechar ele, vou deixar aqui. E aí eu coloco menos, agora que eu já inverti o sinal, vai virar o somatório do que sai vezes a vazão mássica de saída mais... peraí, não precisava desse parênteses aqui não. Somatório do que está saindo vezes a vazão mássica de saída multiplicado pela energia interna de saída mais a energia cinética na saída ao quadrado sobre 2 mais energia potencial na saída. Beleza. Agora falta, porque eu já coloquei esse termo aqui de trabalho, ó, esse termo aqui de trabalho já apareceu,
Mas eu lembro que esse termo aqui, ó, ele é acompanhado deste grande termo aqui, que é o trabalho do escoamento. E o trabalho de escoamento, como ele aparece dentro ali do meu parênteses, você vê que ele está no lado direito da equação, tem um sinal negativo na frente dele. Esses termos aqui, ó, vão mudar de sinal também. Ou seja, esses termos aqui vão mudar de sinal. Ou seja, eu vou botar eles agora como positivo, aqui ó, positivo, mais somatório, do que entra vezes a vazão mássica, que entra vezes a pressão, que entra vezes o volume específico, que entra no meu volume de controle, menos o somatório. Eu até mostrei ali embaixo como é que fica, tá vendo? Tá meio mostrado já. Mas é que eu estou escrevendo passo a passo para vocês acompanharem. Somatório que sai, vezes a vazão mássica, que sai, vezes a pressão que sai, pressão de saída, vezes o volume específico de saída, tá? Todos aí está essa é a minha equação global da conservação da energia. Só que eu posso alinhar, posso juntar termos, né? Eu posso juntar esses dois termos aqui, ó. Esses termos aqui são de vazão mássica de entrada, podem ficar juntos. E esses termos aqui, que são de vazão mássica de saída, eles podem ficar juntos também. Então eu vou juntar eles todos, vai virar isso aqui embaixo, ó. Esse termo inicial, essa aqui é a minha equação, meu balanço de energia no volume de controle, balanço de taxa de energia, né, no volume de controle. E você vê que esses três primeiros termos que aparecem aqui são muito parecidos com aquilo que a gente tinha para sistemas, né? Isso aqui, ó, lembra muito, é bem parecido com o que a gente obtinha lá para sistemas, que é a variação da energia sobre o tempo é igual a o calor que é transferido no sistema menos o trabalho, potência mecânica transferida, taxa de calor, taxa de potência, taxa de trabalho transferido no meu sistema. É bem parecido, né? Só que quando a gente trabalha, isso aqui vale para quê? Isso aqui vale para sistemas fechados, tá? Sistemas fechados. Quando você tem volumes de controle, você tem que somar toda essa parte que está em azul aqui, tá vendo? Essa é a diferença. Você tem que considerar toda essa parte. Vou até selecionar isso aqui. Acho que eu vou pegar aqui vai dar. Deu ruim. Aí, vou tirar isso aqui. Se você tiver um volume de controle, toda essa parcela aqui, ó, tem que ser somada, tá vendo? E o que é mais legal, você está somando, então você está vendo no seu volume de controle a quantidade de energia total que está mudando no seu volume de controle, ela é igual ao calor que é trocado no seu volume de controle, menos essa potência mecânica de eixo, ou potência que está sendo às vezes uma variação de um trabalho do volume de controle, está variando o seu volume. Tudo isso é considerado dentro desse termo de potência mecânica do volume de controle, mas esses termos todos estão marcados em azul, que são esses fluxos de energia, a transferência de energia através do escoamento para dentro ou para fora do meu volume de controle. E aqui surge um termo interessante, que quem é muito malandro, os alunos aí que estão vendo esse vídeo são malandros, já perceberam? O que é isso aqui, ó? Esses dois termos. A gente lembra que a entalpia específica é igual a energia específica mais pressão vezes o volume específico. Ou seja, eu posso simplificar essas equações, ao invés de ficar olhando para energia interna, pressão e volume específico, eu uso a entalpia para definir eles, está vendo? Ó, que sai a definição com a entalpia. Ou seja, isso, lembre-se que eu sempre falei isso, quando a gente trabalha com vazões, com fluxos, isso é comum na termodinâmica, quando você está lidando com coisas que têm fluxos, escoamentos, mas principalmente, né, volumes de controle, a gente sempre acaba de alguma forma usando a entalpia. A entalpia sempre aparece, ela acaba incorporando isso de uma maneira mais fácil, porque leva em conta, né, não só essa variação de energia interna, mas também esse trabalho do escoamento, que também é levado em conta quando você tem essa propriedade entalpia. Tá? A entalpia ela é muito importante nesses tipos de problemas. Se você está fazendo um problema, envolve volumes de controle e de algum modo a entalpia não apareceu, é bem provável que tenha uma coisa errada, você usou o modelo errado. Ou seja, esse tipo de equação aqui tem que ser usado quando você trabalha com volumes de controle. Tá? Essa é a mensagem que fica aí pra gente. Eu vou terminar o vídeo agora, vou gravar depois um vídeo bem simples, só falando o que acontece quando são um regime permanente, beleza? Valeu pessoal, até mais.